9 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Este processo do ex-presidente Bolsonaro, que o condenou a 27 anos por tal um golpe impossível, imaginário, totalmente fictício, ele tem problemas desde a sua fase inicial, com vários inquéritos para conseguir provas, até mesmo a tua fase final, com muitos ministros que têm problemas com o ex-presidente Bolsonaro. Se você observar, o Alexandre de Moraes é uma das pessoas que mais teve embates diretos com o ex-presidente Bolsonaro. Se você também observar, você vai ver que o Zanin é um ex-advogado do Lula, o advogado pessoal, de quem hoje teria um interesse muito grande nessa causa. Afinal de contas, é um concorrente a menos pela briga da presidência da República. Ainda também o Flávio Dino, que tem processo na justiça contra o Bolsonaro. Mais ainda, muitas vezes o Flávio Dino subiu em palco, em comícios. O governo mais corrupto da história brasileira é o governo liderado por Jair Bolsonaro. Em discursos para criticar, para xingar ou até mesmo para falar coisas bem ruins sobre o ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Então, é um processo que os próprios juízes deveriam se declarar parciais e sem nenhuma condição de julgar o ex-presidente Bolsonaro. Porém, ainda pior, quando o próprio Alexandre de Moraes fala que ele seria uma das vítimas da tal trama Copa 22, que atentaria contra a vida do subpresidente da época do Superior Tribunal Eleitoral, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Que o que estava sendo planejado, sob o codinome Punhal Verde e Amarelo, e a Operação Copa 2022, seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. Por isso que o Fux ele foi didático em trazer cada ponto sobre cada nulidade. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Competência que não poderia ser nem da primeira turma e nem muito menos do Supremo Tribunal Federal. Só que o Fux ainda vai mais à frente, ele fala sobre a questão das provas, são 80 terabytes. Como as defesas conseguiriam ter tempo hábil para conseguir analisar 80 terabytes? A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Ele ainda destaca que claramente o mensalão só para recebimento da denúncia foram 2 anos. Transcorreram, portanto, 161 dias entre o recebimento da denúncia, que, diga-se de passagem, com primor de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República contava com 272 páginas, e o início do julgamento, com cerca, portanto, de 5 meses. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos.
como, por exemplo, o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Para você ver a diferença de processos um e de processo outro. É bem mais complicado. Então, assim, é um processo cheio de nulidades, cheios de problemas, desde a sua fase inicial até a execução. Porém, o senhor Marco Aurélio, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e há muito tempo já vem criticando o Alexandre de Moraes, já vem criticando toda a atuação do STF, principalmente nesse caso, ele trouxe mais uma informação importante. E eu vou mostrar para você nesse vídeo agora, onde ele disse que ele, com 31 anos de Supremo Tribunal Federal, que ele fez parte do STF, ele nunca viu um caso criminal ser julgado em uma primeira turma. É a primeira vez. A meu ver, não houve a observância da lei das leis, que é a Constituição Federal, em termos de competência. Mais ainda, com essa competência largada, se promoveu uma emenda regimental para se deslocar julgamento de processo-crime do plenário, que é o verdadeiro Supremo, para as turmas. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos em turma processo-crime. Alguma coisa não fecha aí, alguma coisa está errada. Então, pessoal, observe o tanto de problemas e como esse processo deveria ser anulado e que tomara que as defesas trabalhem para isso, para que haja anulação desse processo. Apesar que a gente sabe que é um processo político, então eu acredito que cedo ou mais tarde este processo ele deverá ser anulado, porque existem muitos problemas, muitos erros, desde a sua fase inicial até a sua fase final. Bom, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha.